Eu estava acompanhando o Pânico na rádio, porque o Ciro Gomes fez uma participação, eu sei que vocês gostam muito do Ciro Gomes, e eu acho sempre interessante quando ele está na Jovem Pan para contrapor um pouco os pontos que são colocados pela rádio, que são pontos muito pró-governo e muitas vezes equivocados, como aconteceram hoje. E eu vi dois comentários que me deixaram bastante perplexo, para não dizer irritado. Que foi o comentário do José Maria Trindade, jornalista já bastante antigo, e do Adrilles Jorge. Adrilles Jorge é aquele mesmo que falou que queria chutar a cabeça da Marielle Franco. Cogitou a possibilidade, de chutar a cabeça de Marielle Franco. Uma coisa assim monstruosa. E vendo esses dois comentários, eu comecei a pensar como que a Jovem Pan é um covil de pessoas maldosas. Ignorantes e maldosas. Porque tanto Adrilles quanto José Maria Trindade são dois ignorantes. E eu estou chamando José Maria Trindade de ignorante porque ele mesmo chamou no comentário as pessoas que estavam defendendo o isolamento social, que hoje continuam fazendo as práticas de lockdown, chamou de ignorantes. E ignorante é ele, porque ele não entende o funcionamento ainda do lockdown. E ambos são maldosos, mas principalmente José Maria Trindade é maldoso ao falar sobre o isolamento de rebanho. Ao considerar o isolamento de rebanho como a melhor forma de combater o vírus, ou dar a entender isso. Isso é uma maldade. Porque ele se sente superior às outras pessoas. Não, eu não vou morrer por conta do vírus. Qualquer outro pode pegar que vai morrer. O isolamento ou melhor, a imunidade de rebanho, ela não tem que ser o meio, ela tem que ser o fim. Então nós temos que fazer práticas de distanciamento, práticas de cuidado, para que com o passar do tempo a população ela consiga se imunizar. E mesmo assim, como o vírus é um vírus recente, nós não sabemos se as pessoas podem se contaminar 2 vezes. Então, se as pessoas puderem se contaminar 2 vezes, como alguns aparentemente se contaminaram, a imunidade de rebanho, que o Zé Maria Trindade está defendendo, não vai funcionar. Não dá certo. Então nós temos que tomar muito cuidado a respeito do vírus, porque é um vírus novo, nós não conhecemos, não sabemos como ele vai se desenvolver. E ele disse o seguinte: aqui em Brasília nós temos 3 milhões de pessoas, 1 milhão já foi contaminado, então nós já chegamos na imunidade de rebanho. O problema é que se você forçar todo mundo a pegar o vírus ao mesmo tempo, você tem uma sobrecarga nos hospitais e mais pessoas morrem, ou seja, o custo para você ter a imunidade de rebanho, o custo de vidas para você ter uma imunidade de rebanho mais rápida é muito mais alto. Muito mais alto. E aí ele fala, incentivado pelo Adrilles, que falou que as pessoas na Inglaterra começaram novamente a fazer o lockdown, as práticas restritivas, e agora ele fala, não, porque estamos tendo um ar totalmente policianesco, ele fala, parecendo uma Gestapo, porque você tem que indicar quais são as pessoas que você estava em contato, algo assim totalmente ditatorial. E depois o Zé Maria Trindade concorda e fala que no começo até ia lá as práticas de isolamento, mas agora, sabendo todos isso, que as pessoas são ignorantes. Não, ignorante é você, Zé Maria Trindade, o Adrilles. Vocês dois são ignorantes. Porque agora o isolamento social ele faz até mais sentido do que fazia antes. Até mais sentido e é muito mais fácil de fazer. Por quê? Como você tem uma quantidade menor de infectados, você consegue identificar de um modo muito mais fácil quem são os infectados, quem são os doentes. Ah, quem que é o doente? Ah, o doente é você? Com quem que você esteve? Ah, eu estive com essas pessoas. Tudo bem, isolam somente essas pessoas. Você não precisa mais isolar a sociedade. Você não precisa mais forçar o distanciamento social coletivo. Agora sim, você consegue identificar quais são as pessoas potencialmente infectadas e isolá-las no chamado isolamento vertical, que tanto foi defendido por essas pessoas no início da pandemia, defendido por Bolsonaro. Agora, nos países que estão com uma taxa de transmissão, contágio mais baixas, você consegue fazer isso. Você consegue isolar uma quantidade pequena de pessoas. Você não precisa isolar todo mundo, você isola uma quantidade pequena de pessoas para que o restante da sociedade possa continuar nas suas atividades normalmente, enquanto essas pessoas ficam numa quarentena esperando que o vírus passe, esperando que a condição e a transmissão elas não aconteçam mais. Então hoje o isolamento social, ao contrário do que o Zé Maria Trindade acredita, e sabe-se lá por que ele acredita, ou o Adrilles Jorge também acredita, hoje o isolamento social
ele é muito mais fácil de ser feito, muito mais efetivo, porque você é muito mais preciso. É como se fosse o isolamento vertical. Quem está doente? Então vamos isolar essas pessoas que estão doentes, o restante da sociedade pode acabar vivendo a sua vida normalmente. Então, por mais que eles acreditem que é uma bobagem, que é uma ignorância, não, a ignorância é deles, porque eles não entendem esse funcionamento e, claro, estão completamente ideologizados, sabe-se lá por qual motivo eles estão ideologizados, então ficam defendendo um ponto que não tem sentido defender, porque agora, como eu falei, o isolamento social e essa restrição faz muito mais sentido do que no começo, porque é muito mais fácil de fazer, muito mais preciso e muito mais certeiro. Cada dia que eu vejo a Jovem Pan, eu fico mais decepcionado com o fundo do poço que a rádio está chegando. Fico, de fato, muito decepcionado. Uma televisão, uma rádio, né? Não televisão, uma rádio que começou como sendo algo para o jovem, inovou com o Pânico lá atrás, tem uma transmissão esportiva muito legal, uma cobertura esportiva muito legal, foi um espaço de jornalismo com muita credibilidade, mas agora indo ladeira abaixo nos seus comentários. E vocês sabem que os vídeos aqui do canal, eles não têm o objetivo de atacar ou criticar figuras que não sejam figuras políticas. Raramente nós comentamos alguma coisa envolvendo jornalista, envolvendo alguma outra figura, caso extrapole o limite do aceitável. E agora, Adrilles Jorge e José Maria Trindade extrapolaram completamente o limite do aceitável. E quando isso acontece, nós aqui no canal nos vemos obrigados a nos posicionar, porque nós não podemos deixar essa desinformação ser propagada, porque, como nós vemos, muita informação é propagada pela rádio Jovem Pan. Você chegou até aqui, gostaria que você se inscrevesse no canal, ative as notificações, me siga também lá no Twitter, @profleooficial, e hoje à noite, 8 horas, possivelmente faremos a análise da participação do Ciro Gomes no programa Pânico. Então, fiquem ligados.